Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro O Idiota, de Fyodor Dostoiévski. O Luís está a ouvir um podcast na cozinha, vou só ali fechar a porta. É possível que ele se ria outra vez. Este livro é da editora Relógio d'Água e é uma edição de 2014. Aqui na badana pode-se ler uma biografia muito resumida do Dostoiévski, que eu vou ler, porque acho que vale a pena. Fyodor Dostoiévski nasceu em Moscovo em outubro de 1821, o segundo de 7 filhos. A mãe morreu em 1837 de tuberculose e o pai, médico saído da nobreza provinciana, foi assassinado 2 anos depois, quando se instalara já como proprietário rural. Dostoiévski estudou num colégio interno em Moscovo e entre 1838 e 1843 frequentou a Academia Militar de Engenharia, onde se interessou mais por Pushkin, Gogol e Lermontov do que pelas disciplinas do curso. Nessa época leu também Shakespeare, Byron e Balzac, Victor Hugo, Hoffmann, Goethe e Schiller. Publicou a sua primeira história, Gente Pobre, aos 25 anos, obtendo um enorme sucesso. Em 1849, quando escrevera já uma dúzia de contos, foi preso e condenado à morte por participar no círculo Petrashevski. Não faço ideia do que seja. A pena foi substituída à última hora por 5 anos de trabalhos forçados numa prisão siberiana. Foi agrilhoado e a caminho da Sibéria que Dostoiévski recebeu um exemplar do Novo Testamento das mãos de uma das mulheres dos dezembristas. Não mais largou o livro, mas a sua relação com a religião foi sempre atormentada pela rejeição e a dúvida. Na década que se seguiu ao seu exílio, onde teve os primeiros ataques de epilepsia, escreveu Cadernos da Casa Morta, em 1860, baseado na sua experiência prisional e Humilhados e Ofendidos. Em 1857 casou com uma viúva, Maria Isaeva, tendo criado com o seu jovem amante uma relação de amizade semelhante à descrita em Noites Brancas, que será outro filme. Outro livro. Entre 1862 e 1863 fez várias viagens pela Europa, onde conheceu Paulina Suslova, que serviu de modelo a algumas das suas heroínas. Foi em Wiesbaden que se iniciou na paixão pelo jogo. O Jogador é a obra em que ficcionou a sua atração pela roleta. Em 1866 publicou Crime e Castigo em capítulos na revista O Mensageiro Russo. Em 1867 casou-se com Anna Grigorievna, a jovem estenógrafa a quem ditara O Jogador, em 26 dias. O casal viria a instalar-se em Genebra, onde teve uma primeira filha. Passado um ano, o casal viajou para Milão e Florença, antes de regressar a Dresden. Dostoiévski só voltou à Rússia em 1871. Em 1880, proferiu um discurso memorável na inauguração do monumento a Pushkin, em Moscovo. Morreu 6 meses depois, em 1881. Algumas das suas obras mais importantes foram publicadas na década final da sua vida. Os Demónios, em 1871, e Os Irmãos Karamazov, em 1880. Pronto, ainda é um bocadinho grande. A biografia, quer dizer, isto está resumido, ainda dava para muito mais, porque este senhor teve uma vida minha nossa, não é? Há muitos que dizem que os romances de Dostoiévski são romances filosóficos e romances psicológicos, e eu acho que percebo porque é que se diz isso. Porque ele realmente vai ao âmago do que uma personagem está a sentir, e é muito variado, quer dizer, fala das mulheres, fala dos homens, prisioneiros, não prisioneiros, doentes, e tendo só este pequeno contacto com a biografia dele, dá para perceber que ele próprio passou por tanta coisa ao longo da sua vida, e o facto dele conseguir verbalizar aquilo por que ele passou e os vários sentimentos, as várias dúvidas, porque há muitos temas recorrentes nos livros dele. Eu não li muitos, até agora. Portanto, li este, O Idiota, li Os Irmãos Karamazov, de que também fiz uma revisão aqui no canal. Sei que já li O Jogador, mas acho que na altura não tinha o canal sequer. E uma coisa, ele tem vários temas recorrentes e alguns são a religião, o sofrimento, a dor, o assassínio, o suicídio, são temas tão fortes e são quase extremos das emoções, não é? São emoções extremadas, mas ele fala de forma tão clara, tão fácil, tão inteligível, tão fácil de entender, que eu admiro muito por isso. O Smic anda aqui a brincar de um lado para o outro. O Smic é o meu gato, para quem não sabe. Enfim, tem 6 meses, é assim um bocado maluco. Bom, este livro tem um prefácio de Walter Benjamin, que foi escrito em 1917,
Walter Benjamin foi um ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo alemão, que era judeu também. E é um prefácio muito interessante para se ler. Porque eu digo isto porque nem eu às vezes tenho muita paciência para ler prefácios e pós-fácios. Como costumo fazer as revisões para este canal, é uma ótima desculpa para ter de os ler e muitas vezes são muito interessantes. Alguns são um bocadinho mais abstratos, mais poéticos, esses a mim chateiam-me um bocadinho, mas isso tem a ver com o meu gosto pessoal. Este aqui não, eu gostei bastante deste prefácio e até me ajudou a perceber algumas coisas que eu não estava a entender muito bem no livro. E a tradução é de António Pescada, que é um tradutor literário de português, que traduz do russo para o português. Tem várias obras traduzidas por ele, obras russas. Estive a ver, pelo menos no site da Relógio d'Água. Agora não quero mentir, são muitos títulos, eu acho que devem ser todos os livros russos que eles têm, mas não tenho a certeza. Ele já tem 79 anos e já faz este trabalho de tradução há muito tempo. Em relação ao livro, à história, à narrativa, logo no início nós temos aqui uma lista das personagens do livro. Esta lista é muito útil porque cada personagem, e eu acho que já comentei isso na revisão dos Irmãos Karamazov, cada personagem tem não sei quantos nomes. É estranho. Portanto, o idiota, aqui neste livro, é o príncipe Lev Nikolaevich Mishkin. E então às vezes tratam-no por Lev, outras vezes por Lev Nikolaevich, outras vezes só por Mishkin, outras vezes por idiota, enfim. E esta é a nossa personagem principal. O livro começa com o príncipe Mishkin a chegar a São Petersburgo na companhia de um rapaz que ele tinha conhecido nessa viagem, deixa ver, Rojoshkin. Estes nomes para mim, pelo menos, são difíceis. Onde é que está? Rogojin. É o nome dessa personagem. Isto tem muitas personagens, mesmo assim, esta lista ainda é grande. Eu de vez em quando vinha cá atrás para me enquadrar. Isto porquê? Porque eu fiz uma coisa que não se deve fazer neste livro. Portanto, isto é um daqueles casos de ouve o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Em que eu li este livro muito espaçadamente. Portanto, lia assim umas páginas num dia, se calhar no dia seguinte já não lia, depois voltava a ler mais um bocadinho, muito pouco, e não recomendo. Pronto, num livro destes, acho que o ideal é ler mais seguidinho. Eu acho que para qualquer livro, mas pronto. Estes aqui eu acho que acabam por ser um bocadinho complexos, falam muito das relações entre as personagens, depois tem esta questão dos nomes serem um pouco complicados, serem vários personagens, e então acho que faz mais sentido ler de forma mais seguida. Eu, quando já estava quase a chegar ao fim, decidi, não, eu vou tirar uma tarde para acabar de ler isto, porque senão não vou conseguir fazer uma revisão como deve ser. Apesar de que eu ia tirando apontamentos. Apesar de tudo, pronto, sempre que podia, mesmo na cama toda desconfortável, tirava um ou outro apontamento para depois não me esquecer, enfim. Então o personagem principal é o príncipe Mishkin. Ele é uma personagem muito... Há quem diga que é uma representação de uma criança, como se fosse uma criança. Portanto, ele é muito ingênuo, é muito bondoso, espera o melhor de toda a gente, é um bocado... é muito indeciso, é muito manipulável, facilmente é sugestionável, portanto é isso, sim, é quase como se fosse uma criança, mas uma criança muito submissa, e então por vezes ele irrita-me um bocado. Irritou-me um bocado por vezes nesta história porque havia muita gente a tentar aproveitar-se dele. Pronto, ele inicialmente não tem muito dinheiro quando chega a São Petersburgo e vai atrás de um suposto familiar afastado. Nós não sabemos muito bem de onde é que ele vem, nem o que é que esteve a fazer. Ele dá assim algumas pistas. Então é um bocadinho misterioso aquilo que acontece ou o que é que lhe aconteceu antes. Ele é muito vago. Portanto, ele supostamente está a recuperar de uma doença qualquer. Nós não sabemos bem o que terá sido. Mas dá-se aquela pista que será psicológica. Terá sido uma doença mental. E ele é, de todas estas personagens, a mais bondosa, a mais... Ele parece que as pessoas para ele são transparentes, ele consegue perceber... Ou seja, ao mesmo tempo que ele é um bocado ingênuo e parvinho nesse aspecto de acreditar em toda a gente, também não é bem assim, porque ele em vários momentos... Ele apanha a pessoa numa mentira, vamos lá. Ou às vezes é a pessoa que se está a enganar a ela mesma e ele
mostra-lhe, não é assim como estás a pensar, se calhar é mais assado. Quer dizer, ele tem um lado de clarividência que já vem de uma pessoa muito mais vivida e mais velha, não de uma criança. Pronto. Esta história da criança até aparece aqui na contracapa, esta ideia de que ele tem um espírito de criança, mas eu não concordo a 100% com isso, por acaso. Não me passou isso assim a 100%. E eu até apontei aqui que ele é ingênuo e distraído e bondoso, mas ao mesmo tempo também é perspicaz. E é isso, e é clarividente. A maior parte das pessoas com quem ele se cruza não se sente à vontade ao pé dele, ou é muito hostil, ou se tenta aproveitar. E eu acho que é por ele ter essa capacidade de as ler e delas se sentirem, se calhar, um pouco invadidas no seu âmago, não é? Nas suas... Uma parte que é muito privada, que nós às vezes até escondemos de nós mesmos, e ele vê tudo. Ele parece que vê as pessoas sempre de forma muito transparente, e eu acho que há muitas personagens neste livro que depois são hostis para com ele por causa disso. Há uma personagem com quem ele se dá muito bem, que assim é um rapaz novo, portanto já estará a passar da criança para o adolescente, que é o Kolya. Portanto, nós temos aqui várias famílias. Nós temos uma família que será a tal família então com quem ele está relacionado, um grau de parentesco qualquer que também não é muito claro. Eu aqui vou-me socorrer do livro, que é o general Epanchin, que é casado com a Elisaveta. Eu não vou dizer os nomes todos que é para não baralhar ainda mais. Portanto, o general Epanchin, que é casado com a Elisaveta e que tem 3 filhas, a Alexandra, a Adelaida e a Aglaia. E o príncipe estabelece uma ligação mais forte com a Aglaia. E depois há outra personagem, uma mulher, que é a Anastácia. Supostamente muito bonita, supostamente foi amante de uma outra personagem que aparece aqui, logo no início, mas depois vai perdendo um bocado a importância, que é, pronto, a Anastácia, que tem um apaixonado por ela, mas a um nível obsessivo e por vezes até uma obsessão assim violenta, que é o tal Rogojin, com quem o príncipe vem no comboio. E a relação entre o príncipe, a quem a Anastácia mete pena, mas ele ao mesmo tempo vive fascinado pela beleza dela, e ela mete-lhe pena a ele porque... Essa parte eu não percebi muito bem, mas ele diz que ela é maluca, pronto, que ela é louca. E eu não sei, essa loucura para mim não é assim tão clara que ela seja louca. Eu acho que ela tenta um bocado manipular, acho que ela não sabe bem o que quer nem o que há de fazer, porque ela é vista como uma mulher dissoluta pela sociedade, mas ela própria não se sente assim e é uma mulher inteligente. Aliás, há aqui 3 mulheres que são as mais importantes, ou que aparecem mais, que é a Elisaveta, a Aglaia, portanto mãe e filha, Elisaveta mãe, Aglaia filha e Anastácia, que é a tal por quem o príncipe inicialmente parece que se apaixona, mas depois estará apaixonado ou sente quase o dever de a proteger. É assim uma coisa muito estranha, não dá para perceber muito bem. Elas, as 3, são um bocado histéricas e foi nisso que o pós-fácil do Walter Benjamin me ajudou, porque eu ia lendo o livro e pensava, pá, estas mulheres têm com cada reação que eu não percebo, pá, que exagero, pois... É como se fossem todas assim completamente descompensadas. Uma vez são muito agressivas, depois já são muito queridas, mas assim no espaço de minutos é muito estranho. E cada uma delas é assim. E então a relação delas com ele é muito conflituosa. E foi aqui que eu senti que esta minha forma de ler muito espaçada não me ajudou a perceber tão bem. Pronto. Então eu fiquei com essa sensação, mas não fiz assim a ligação do porquê que será que acontece. A ação passa-se em Petersburgo e depois mais tarde, a meio do livro, em Pavlovsk, que será uma espécie de espaço de férias ou uma localidade onde eles vão passar férias perto de Petersburgo. E então a ação desenrola-se nestes 2 locais. Ele neste livro acaba por falar também na causa russa, que eu nunca apanho completamente, porque eu não sei nada da história da Rússia. Mas ele é uma coisa que também se repete noutros livros, em que ele fala de como é que o verdadeiro russo deve viver, o que é o verdadeiro russo. É quase como se fosse uma espécie quase extraterrestre, porque é completamente diferente de todas as outras pessoas do mundo. E ele frisa isso muitas vezes nos livros dele e neste fez isso também. Fala aqui neste livro também da questão feminina, várias vezes. Há muitas personagens femininas neste livro. Para além daquelas de que eu já falei, também existe a Varvara, que é uma amiga daquelas 3 irmãs, que por sua vez é irmã de um homem pouco escrupuloso, que é o Gania, que também tem uma série de outros nomes,
Pronto, é isso. Tem outros nomes, mas não interessa muito para o caso. Os dois são irmãos do tal rapaz, Kolya, que é muito amigo do príncipe, que é assim um rapaz mais puro, vamos lá, no meio desta gente toda. Tem um pai também muito especial. É assim um homem velhote que não aceita a sua situação, porque eles estão tão pobres, não é? Isto são pessoas com quem depois o príncipe trava conhecimento e torna-se amigo ou conhecido, e esse general tem problemas de dinheiro, bebe muito, inventa muitas histórias, conta histórias da vida dele que nunca aconteceram, e a forma como o Dostoiévski fala dele, uma pessoa até fica comovida, fica um bocado com pena dele, apesar de que ele tenta se aproveitar também do príncipe por várias vezes, mas eu pelo menos fiquei um bocado com pena deste general que vive muito no passado, não é? Não vive no agora. A tal questão, a questão feminina, é quase como se fosse uma série de questões que vão surgindo que eu não apontei, confesso, lá está. Esta coisa de ter lido assim, apontei a questão feminina, portanto é uma espécie de feminismo muito fraquinho assim à época, pelo menos pareceu-me, de que às vezes as irmãs falam, porque sobretudo a Aglaia, que é assim a principal das irmãs, é quem nós seguimos mais, é muito contestatária, é muito voluntariosa, e então, pronto, isso não era bem visto, se não é muito bem visto agora, na altura então, pior. E depois há uma coisa que eu gosto muito nos livros do Dostoiévski, é que às vezes aparecem personagens que só aparecem, por exemplo, há uma festa, e ele está a relatar a festa, e aparecem 2 ou 3 personagens novas que nunca tinham aparecido antes e não vão aparecer depois desta festa, e ele de repente tem 5, 6, 7 linhas, está-nos a dizer os segredos mais íntimos daquela pessoa, o que é que ela sente. Eu nem sei explicar isto muito bem, mas são aquelas coisas às vezes que nós sentimos, mas que nem sabemos que sentimos, não pensamos nelas, escondemos de nós mesmos. É esse tipo de emoções. Eu acho que ele tem imenso jeito para penetrar no mais fundo da alma humana, e eu acho que isso vem de todas essas coisas porque ele passou. Mas depois também num talento fora de série de verbalizar isso porque ele passou, porque eu acho que isso então ainda é mais difícil. E eu acho que o Dostoiévski neste aspecto ajuda-nos a nós, quando passamos por alturas de muito sofrimento e de angústia, a perceber aquilo que estamos a sentir, porque é que estamos a agir assim, e ajuda-nos a compreender outras pessoas que estão a passar por isso, que não são pessoas más. Não sei, eu acho que ele tem muito jeito para desdramatizar, parecendo que não é? Porque estes livros são assim um bocado dramáticos, mas desdramatiza no sentido em que explica porque é que a pessoa está a ter aquela reação. Que se calhar é mais perdoável se nós pensarmos que isto está-se a passar com ela. Enfim, pronto. Eu acho isso extraordinário. O meu telemóvel está a tocar. E então, mais coisas. E então, é isso. Portanto, assim, personagens que aparecem do nada, de repente a gente já sabe tudo sobre elas, mas sobre coisas muito íntimas. Não é quem é, onde nasceu, o que é que faz, não. O que é que sente, o que é que lhe causa de sofrimento, o que é que... E depois eu assinalei aqui uma outra página, e acho que vou acabar com isto. Sim, há aqui, logo no início, e neste caso é entre a página 64 e 65, em que o príncipe descreve como se sentirá um condenado à guilhotina no momento da execução. Portanto, ele chega a este ponto de descrever o que sente um condenado à morte, e foi uma sequência que me deu vontade de chorar, porque pareceu-me perfeitamente credível, nada lamechas, mas duro, cru e muito humano, muito humano. Pronto, depois assinalei aqui uma frase que eu achei que é muito verdadeira, que eu acho que é muito verdadeira, que é: a lei da autodestruição e a lei da autoconservação são igualmente fortes na humanidade. Pronto, isto aqui é num discurso que uma das personagens está a ter, não o príncipe, outra personagem, e eu achei que isto é verdade, no nosso caso, não é? Nós temos quase parece que estamos sempre à beira de qualquer coisa. Autodestruição ou autoconservação. E acho que tem um paralelo com os momentos que vivemos hoje, em que sentimos que estamos sempre à beira de qualquer coisa. Porque temos pessoas em cargos muito elevados, e aqui estou a falar sobretudo do Trump, que são muito instáveis, muito imprevisíveis e pronto, enfim, ignorantes e etc, etc, etc. E eu acho que há aqui alguma ironia em chamar ao livro, em dar o título a este livro de O Idiota, porque eu não acho que este príncipe seja idiota. Eu acho que ele no máximo é muito ingênuo.
mas ele acredita piamente na natureza humana. Há muita coisa que se passa neste livro, e eu não vou contar mais, mas eu recomendo vivamente a leitura deste livro. Eu tenho mais 2 livros do Dostoiévski para ler, mas estou a intercalar com outros, que são o Duplo, que é um livro assim pequenino, e depois Os Demónios, que é outro calhamaço. E estou muito ansiosa por lê-los, mas quero intercalar com outros romances e outros livros, porque, enfim, senão também estou sempre a fazer revisões do Dostoiévski, é assim um bocadinho aborrecido para vocês, digo eu, não sei, pronto. Mas se puderem intercalar com outras coisas, e para mim também é bom. Eu já agora vou-vos dizer, tenho aqui, chegou-me ontem este livro da Simone de Beauvoir, que é O Segundo Sexo, volume 1, que é sobre a questão feminista, que eu acho que é muito pertinente. Pronto, estou ansiosa por começar a ler, mas tenho aqui outro ainda antes para acabar. E depois estou a ler também, finalmente, esta revista, que é da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este aqui é o número 8, portanto, isto é uma revista anual, e esta é deste ano, 2017, e é sobre a igualdade. Eu ainda vou muito no início, estou a ler um artigo por dia, e é muito interessante, tem aqui muitos artigos. Quer dizer, bom, pelo menos os 3 que eu já li até agora, achei os 3 muito interessantes, tirei um ou outro apontamento e acho que depois também vou falar sobre isto. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham a oportunidade de ler O Idiota, do Dostoiévski, e até à próxima. Tchau, tchau! Smig, diz adeus. Ah, lindo. Adeus.